Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem de caravana. Obrigada por estarem aí. Vamos arrancar a fundo com este episódio. Uma página de Instagram que espreitos todos os dias. Eu vou dizer de duas livrarias. Posso dizer os nomes ou não? Podes. Ok, vou dizer da UC e da Bertrand. Sim. Porque estou sempre à caça de descontos. E então vejo todos os dias para ver se os livros que eu quero ler estão mais baratos. Ai, que giro. Portanto, paixão livre, já se percebeu. Sim, 1/10. Um cheiro da tua infância. Eu tenho vários, mas talvez o cheiro a castanhas assadas em casa dos meus avós, nas Caldas da Rainha. E por outro lado, nada a ver com isso, o cheiro a gasóleo, porque tenho uma história muito caricata com o meu pai. Uma vez que fomos a uma bomba de gasolina e o meu pai deixou o telemóvel perto das mudanças e foi lá dentro e ligou um número qualquer, eu atendi, tinha tipo 6 ou 7 anos, e esse número queria burlar o meu pai, então me perguntou qual é que era o código PIN do cartão que o meu pai tinha perdido. E eu disse, porque era pequena. E o meu pai na altura acho que acabou por perder dinheiro, já não me recordo quanto, mas eu fiquei para sempre com o cheiro do gasóleo emprenhado no nariz, porque foi um dia que me marcou muito, porque eu só queria ajudar e desiludi o meu pai nesse dia, porque fiz uma coisa, pronto, que não devia ter feito. E depois, teu pai chegou e tu disseste, ligaram? Sim, perguntaram qual é que era o teu código, eu disse que era a tua data de nascimento e portanto... E ele ficou... boca aberta a olhar para ti. Sim, já não me recordo muito bem o que é que aconteceu depois, mas ficou assim como um cheiro da minha infância, porque foi uma coisa caricata que aconteceu e que acabou por marcar. Nós, quando somos crianças, queremos sempre ajudar, mas depois, por outro lado, ainda não temos a maturidade suficiente para perceber, por exemplo, que esse género de coisas não se dizem ao telefone. E, portanto, ficou também um cheiro da infância. Fica a gasolina, meu Deus. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, inspirar, centrar-te, buscar inspiração? Vou para o Jardim das Amoreiras. É o meu sítio preferido de Lisboa, é perto da minha casa, mas mesmo quando eu morava noutra zona de Lisboa, sempre foi um dos meus sítios preferidos, porque não sei se já foste ao Jardim. Porque sim, tem lá uma igreja, o meu irmão foi batizado nessa capelinha, não é? Sim, tem lá uma capela, é um quiosque rodeado de árvores no centro da cidade, e apesar de passarem imensos carros e de estar o barulho normal... Mas é uma coisa pequenina, não é? Sim, é pequenina, mas eu acho que aquilo ali é um microclima de paz, e eu tenho uma vida relaxada, digamos assim, no sentido em que não trabalho das 9 às 6 e giro o meu tempo, e todos os dias vou ao Jardim das Amoreiras, é uma coisa importante para mim, e de manhã, por exemplo, vão sempre os mesmos 20 idosos. E há 1 ano e meio eu chegava, sentava-me, bebia o meu café e não conversava, e hoje em dia chego e faço uma espécie de uma procissão por todas as mesas a dizer: olá, bom dia, como está? Tudo bem? Tudo bem? Porque são sempre os mesmos, e aquilo acaba por ser uma comunidade de paz, está toda a gente a ler o seu livro ou a conversar com a vizinha, e isso deve dar muito material para livro. Dá. Essas histórias. Sim, a vida dos outros dá esse material, é verdade. Um dia para onde não querias voltar? O dia em que o meu pai morreu, há 7 anos. Não queria voltar para esse dia, e por consequente, se pudesse, não tinha vivido todos os outros dias até agora sem ele, mas a vida é assim e pronto. Palavra preferida? História, com H minúsculo, porque desde pequena sempre li e amei as histórias que os outros criam, porque descobri nessa altura que queria escrever histórias para outros lerem, e porque a minha própria história e a história da minha família faz-me ter a certeza de qual é que é a história que eu quero construir, e é esta que estou agora a fazer, e por isso é a palavra que eu mais gosto. Já vamos saber tudo. Nasceu em Leiria em 97, aos 17 anos mudou-se para Lisboa, para perto do Jardim das Amoreiras, sabemos agora, e formou-se em Direito, está certo, não é? Sim. Formou-se em Direito, e agora em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fez o exame à ordem, passou numa segunda-feira e despediu-se numa sexta. Tudo verdade. Mais tarde trabalhou numa agência de comunicação. Não sei se foi mais tarde ou não, mas pronto, eu pus... Foi nesta? Sim. Ah, sério? Sim. Mas eu estava cá. Sim. Nesta que faz o podcast? Exatamente. A sério? E agora eu também trabalho aqui em part-time. Ai, não fazia ideia. Ai, eu não sei se isto pode ir para o ar assim, então eu não sei. Não, eu vou dizer, só venho cá gravar, não é? Sim. Só venho à caravana a gravar. Mas pronto, que engraçado. A literatura, no entanto, começou a ganhar terreno até se tornar uma paixão incontrolável.
Sim, verdade. fui eu que disse isto. Aos 24 anos tinha já 3 livros publicados e estou em crer que muitos mais virão. Atualmente divido o seu tempo entre a escrita e a literatura, o trabalho criativo por conta de outrem, que agora já sei o outrem quem é que é, e as explicações de língua portuguesa. Tenho na caravana para uma viagem de palavras bonitas Maria Francisca Gama. Obrigada. Obrigada por teres vindo. Eu realmente sou a pessoa mais desatenta deste mundo, não é? Porquê? Por não saber que tu trabalhaste cá. Não. Cá na Draft. Sim, é curioso, porque eu conheci o Bruno e a Mariana, que são os donos da Draft, há 1 ano e tal, porque tinha uma ideia para um podcast que se vai concretizar em 2023. Olha, fica já aqui a publicidade. E depois acabei por ir à Draft conversar com eles sobre esse projeto, e passado algum tempo o Bruno criou o Draft Lab, que é um podcast que também está disponível em todas as plataformas digitais, e pediu-me na altura para eu coordenar com ele o podcast, os convidados, os temas, e acabámos por trabalhar em conjunto. E foi muito bom, sim. Mas não aparecias? Não. É só o trabalho de retaguarda? Sim. Escrevi os episódios e pronto. E depois encontrámos exatamente há 1 ano, no Natal de 2022, no almoço da Draft. Exatamente. Mas eu não tinha colado os dots. E até acho que nos sentámos uma ao pé da outra. Sim, estivemos a conversar há muito tempo. Pois. E agora viemos aqui conversar na caravana. Exatamente. Porque, não, mas agora vou voltar à tua infância. Infância em Leiria? Sim, a infância em Leiria e nas Caldas da Rainha ao fim de semana, que é de onde são os meus avós maternos. Foi uma infância muito feliz mesmo. Eu tenho uma irmã mais nova, que tem agora 20 anos, que é a Lili, a Carolina. Depois vivia com o meu pai e com a minha mãe, ambos professores, e vivia assim numa moradia... Professores de português? A minha mãe de português e francês, o meu pai era professor de educação física. Ai, que engraçado. O que é bastante estranho, tendo em conta depois, eu acho que metade da minha vida do meu pai, a partir do momento em que eu nasci, foi tentar fazer com que eu parasse de ser uma pata, porque eu sou muito desastrada, não tenho especial aptidão para desporto. E pronto, e foi uma infância muito feliz em Leiria. Estudei até ao 8º ano, estudei numa escola pública na cidade, e depois no 8º ano consegui finalmente convencer a minha mãe a estudar para o colégio onde ela era professora, e onde é ainda hoje em dia professora. Normalmente é ao contrário, os filhos não querem estar na escola dos pais, onde os pais são professores. É verdade, mas eu queria muito, porque adorava o colégio, porque ia lá todos os anos às festas de Natal e achava aquilo espetacular, só que a minha mãe tinha imenso medo que eu a envergonhasse. Que acho que às vezes os pais também têm, só que não dizem, sei lá, que eu me portasse mal. Sim. Queria separar as coisas. Sim, e então no 7º ano eu pedi-lhe por tudo para ir no 8º ano para o colégio, e a minha mãe disse que achava que eu já tinha maturidade suficiente para perceber que toda a gente ia saber que eu era filha dela, e que, portanto, eu tinha uma responsabilidade acrescida de me portar bem e de ser boa aluna, sendo que a parte de boa aluna preocupava a menos, porque sempre fui estudiosa, marrona, mas a parte de portar bem e de ser sempre educada com toda a gente, pronto, e no 8º ano lá consegui provar-lhe que me iria portar bem, e fui para lá e estudei num colégio a meia hora do centro da cidade de Leiria, que é em Monte Redondo, perto da praia do Pedrógão. Foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento enquanto adolescente, e hoje em dia vejo enquanto adulta, porque Leiria é uma cidade muito desenvolvida, apesar de existir um boato que Leiria não existe, não sei se já ouviste falar. Há uma página na internet que diz que Leiria não existe, e tem todo um conjunto de conspirações, até um mapa de Portugal sem a cidade. Mas porquê? Não existe como? Não sei, mas pronto. Mas existe. Há gente maluca. Há gente maluca. E os meus colegas na altura, quando estudava na escola pública em Leiria, os pais eram licenciados, tinham vidas normais, uns com mais dinheiro, outros com menos, mas tudo ok. E a zona para onde eu fui estudar, Monte Redondo, essa zona litoral de Portugal é das zonas mais deprimidas do nosso país. E, portanto, só para termos um indicador, em 700 alunos eu era a única cuja mãe e o pai eram licenciados. Isto não foi há muito tempo, foi há 8 ou 9 anos. Portanto, foi muito importante para mim que os meus colegas de turma, os pais tivessem vidas difíceis, eles tivessem vidas difíceis, e eu pudesse ter o contacto com essa realidade para não me tornar um adulto como muitos existem, que vivem numa bolha e não têm noção da percepção do privilégio e
pronto, eu sabia que tinha uma boa vida, mas ao cruzar-me com determinadas histórias e também sendo a minha mãe na altura da direção da escola, eu lembro-me da minha mãe entregar cabazes no Natal a escolas em Monte Redondo, a casas, peço desculpa, em Monte Redondo, que ainda não tinham chão porque começaram pelo teto e entretanto o dinheiro acabou. E isso não existia, pelo menos não estava ao meu alcance em Leiria, na cidade, e o tempo em que estudei no colégio também fez-me contactar com essa realidade e acho que me tornou mais solidária e empática e às vezes tenho de me voltar a recordar porque o meio onde eu me insiro em Lisboa, os meus amigos, toda a gente é benzoca e as vidas são boas e é importante lembrarmos que nem tudo é assim e o que é que nós temos de fazer para também ajudar quem não está onde nós estamos. Certo. E depois, nessa altura, fizeste os estudos naturalmente, não foi? Sim, estudei Humanidades. Humanidades. Entretanto, no 9º ano, publiquei o meu primeiro livro, aos 14, chamado Em Troca de Nada. Na altura, incentivada por uma professora de português chamada Catarina Lebre, que nós tínhamos de entregar composições, textos. E isso já era cá em Lisboa? Não, isto foi no 8º ano, em Leiria, já no colégio. A minha turma portava-se super mal, eram mal educados e mais não sei o quê, e então a professora, o castigo que nos dava era termos de entregar todas as semanas uma composição. E tu toda contente? Sim, eu toda contente, mas por outro lado muito contente só para mim, porque eu não sei, eu acredito que o público que vê a caravana é um bocadinho mais velho, mas cá podem mostrar... O que é que me estás a chamar? Não, um bocadinho mais velho, tipo, talvez da minha idade para cima. Há de tudo, na verdade. Sim, pronto, boa. Mas cá esta parte é boa para mostrar aos filhos que têm gosto pela leitura e pela escrita, porque eu lembro-me, eu sempre adorei e li muito, a minha vida toda, eu devorei a coleção dos 5, dos 4, dos 7, das Gêmeas na Torre e tudo mais, eu adorava ler. Mas no 8º ano isso não era fixe. E, portanto, quando a professora dizia que para a semana seguinte tínhamos de entregar uma composição... Era obrigatório refilar. Sim, eu também refilava, sabes? Eu também fazia, ai que seca. Mas eu adorava e acho que é difícil quando somos jovens sairmos da norma, principalmente quando essa norma não é... Quando sair da norma não é para ser rebelde. Mas se é que eu tenho alguma coisa de especial para dizer, esta é uma dessas coisas que é depois quando a vida passa e eu falo muito disto com os meus amigos da altura, havia um conjunto de miúdos que nós achávamos super cool, que nós queríamos ser como eles, porque faziam coisas que nós ainda não fazíamos, porque os pais eram mais liberais e permissivos e então parecia-nos que eles tinham uma vida mais para a frentex do que a nossa. E a maior parte dessas pessoas hoje não estão em sítios especialmente bons porque se perderam, porque tiveram demasiada liberdade, porque não souberam usá-la. E eu lembro-me que não queria nada ser nerd quando era miúda e não dizia à boca cheia que o meu sonho era ser escritora, e depois o tempo foi passando e com a validação dos outros, que é importante, principalmente quando somos jovens, fui percebendo que não tinha de fazer esse teatro de é uma seca, não quer escrever. E pronto, mas na altura escrevi então esses textos e a professora Catarina era super vocal e expressiva, a dizer que tinha gostado muito e que eu devia escrever mais. Incentivou-me a criar um blog que se chamava Coisas do Coração, por 14 anos. Exato. E eu partilhava esse blog também no Facebook e eram textos de amor, todo o sofrimento que eu passei na altura, não é? Apaixonada, nunca gostavam de mim quando eu gostava deles, gostavam sempre com delay. E no verão do 8º para o 9º ano eu escrevi esse meu primeiro livro, Em Troca de Nada, sem qualquer expectativa de que pudesse vir a ser publicado, sem partilhar com ninguém. Partilhei na altura com a professora Catarina, mas penso que nem tinha falado sobre isso com os meus pais, apesar deles apoiarem muito a questão da escrita, e eu tenho uma imagem muito vívida do meu pai na mesa da cozinha a trabalhar e sempre com o separador no computador do meu blog. E quando eu não publicava, tipo, durante uma semana, o meu pai dizia-me: então, filhota, então não há texto hoje no blog, não metes nada no blog. É, muito querido. Pronto, e depois acabei por escrever o livro. O livro é sobre bullying. Não é uma história verídica, mas é inspirada em algumas coisas que vi e outras que vivi. E na altura, quando terminei o livro, falei com os meus pais leram. A minha mãe, ainda hoje em dia é assim que a caracterizo,
mais pés assentes na terra, ou seja, ok, gosto do livro, acho que o livro tem potencial, mas tens 14 anos, vamos ver. O meu pai perguntou quem é que era o Fernando Pessoa depois de ler o livro, porque o meu pai tinha muito orgulho em mim e na minha irmã e relativamente a mim tinha muito orgulho nesta questão de eu escrever e achava-me muito boa, muito melhor do que aquilo que eu era e muito melhor do que aquilo que eu sou hoje em dia. Era muito focal quanto ao meu talento. Pronto, e depois acabámos por enviar o livro para algumas editoras, escolhemos, algumas responderam que sim, outras ainda hoje em dia não responderam, e depois acabámos por escolher uma editora. E vão-se arrepender? Sim, talvez um dia. E pronto, e depois o livro foi editado, fizemos a sessão de lançamento no hotel em Leiria. Foram 300 e tal pessoas, foi assim uma coisa... Foi Leiria em peso? Sim, não existe, mas afinal estavam lá todos. Sim, os que moram lá, os meus amigos de Lisboa estão sempre a gozar comigo, sempre que conhecem alguém de Leiria e depois estamos juntos, perguntam, sabes quem é fulana, não sei quantas? Eu digo, não, nós não somos 4. Exato, falam sempre como se eu fosse conhecer toda a gente. Eu digo sempre, não somos 4. Eles dizem, pois não, mas é a tua família mais 3 ou 4. Pronto, e nessa altura, quando publiquei o livro, foi uma viragem na minha vida, porque eu era muito, muito jovem, tinha 14 ou 15 anos, e começaram a surgir vários convites de escolas para eu ir dar uma palestra, para falar sobre o livro, sobre o meu gosto pela escrita e pela leitura, porque é muito diferente quando temos 14 ou 15 anos dizerem-nos, hoje não há aula de matemática, porque vem cá uma senhora de 40 anos, ou de 50, ou de 60, ou o que seja, falar sobre os livros dela, ou hoje não há aula de matemática, porque vem cá uma miúda da vossa idade falar sobre o livro dela. Podem ser eles, não é? Sim. Estar ali. Há uma identificação muito mais próxima. Sim, há uma identificação e eu, acima de tudo, aquilo que eu sentia é que havia uma oportunidade. Não iam contrariados do isto vai ser uma seca de certeza absoluta, iam provavelmente isto vai ser uma seca, mas eu vou ouvir o início. Exato, deixa lá ver. E comecei a dar palestras, dei 100 e tal palestras com o Em Troca de Nada, em escolas em Portugal, de norte a sul, muitas delas na companhia do meu pai, que ia com uma máquina de filmar, para filmar as palestras, e que ficava estrategicamente posicionado atrás, na fila de trás, que eram normalmente ficam os que se portavam pior, e quando eu me virava e alguém fazia um comentário menos próprio sobre o meu corpo, o meu pai mandava um caldoço. Isso é muito bom. É engraçado. E pronto, e correu bem. Nessa altura também, peço desculpa, nessa altura também fiz o meu primeiro TEDx. E pronto, e as coisas começaram a correr bem e eu percebi que gostava muito de escrever e gostava muito de falar sobre o facto de gostar de escrever. Não é... Às vezes, quando vejo coisas que fiz, pronto, o livro, eu quem quiser ler acho que faz muito bem, mas eu hoje em dia não consigo ler 2 páginas daquele livro, tenho muita vergonha. São 14 anos, não é? Sim, foi há 11 anos, portanto tenho muita vergonha ainda. Não tens que ter. Sim, é acho isso. Acho que se calhar inspirou muitas crianças, é o que tens que pensar, não é? Sim, é isso. É a linguagem de 14 anos. É isso, e na altura uma das coisas que, por causa do tema do livro, uma das coisas que mais falava nas escolas era sobre o bullying. E eu lançava um desafio na escola, em todas as escolas um dia, que era, eu explicava o que é que era o bullying, explicava o que é que tinha acontecido à personagem principal do Em Troca de Nada, que é a Iris, e depois pedia... Não era bom? Não era bom. Não era bom. E depois pedia para, durante um mês, cada um deles fosse... uma espécie de polícia da sua escola. Então, se soubessem de alguma situação de bullying, denunciavam e entre eles tentavam, e eu explicava isto, não temos de ser todos amigos, temos é que nos respeitar todos, porque eu não sou amiga de todas as pessoas com quem me cruzei na vida, ainda bem, não é? Porque senão o meu aniversário tinha de ser no Altice Arena, mas eu respeito as pessoas que me rodeiam, e era isso que eu tentava transmitir, que é, podes não simpatizar tanto com este ou com aquele, mas deixa-o estar na vida dele, e se todos deixarmos estar uns aos outros nas nossas vidas, sempre com respeito e na base de entreajuda e de não se importar, se não simpatizas, deixa estar, provavelmente o mundo pode ser melhor. Isso tu podes começar na tua escola. E então eu recebia todas as semanas mensagens de miúdos de escolas a que eu tinha ido no Facebook na altura a dizer, esta semana na minha escola não houve bullying. Eu respondi, ok, então mais uma semana. E eu acho que
se há alguma coisa que eu possa ter feito com os meus tenros 25 anos, foi essa pegada que fui deixando nos sítios onde passei, e acho que isso é bom, é importante e sinto-me orgulhosa de mim nesse aspecto. Mesmo com 14 anos e com o livro que não escreverias agora, assim. Sim. E depois, como é que foi? Como é que depois o segundo? Aí tiveste a certeza que era o que querias fazer? Sim, eu depois entrei no secundário, tirei Línguas e Humanidades e não sabia muito bem o que é que eu ia seguir na faculdade. Tive uma fase que apoquentou imenso a minha família, em que eu dizia que não queria ir para a faculdade, porque eu queria ser artista e queria viajar pelo mundo e escrever, mas o meu pai tem a ideia que na altura apoiou, mas a minha mãe disse claro que não, e com razão. E também coincidiu com a fase em que a minha mãe, os meus avós e as pessoas à minha volta diziam todas que eu tinha um bom poder de argumentação e que eu era uma pessoa muito justa e estava sempre preocupada com os que não estavam bem e tudo mais, e que portanto eu devia ser advogada. E então nessa altura eu decidi que queria estudar Direito e foi o que aconteceu. O segundo livro surgiu... Mas e nunca pensaste em literaturas e não sei o quê, não? Eu acho que cheguei a falar sobre isso com a minha família, mas em reunião, em concílio, os meus pais, e principalmente a minha mãe, fizeram-me perceber que eu podia estudar literatura sem ser na universidade e lutar por uma carreira um bocadinho mais segura, e é verdade. E eu percebo, por um lado, também percebo os pais e as mães que possam ver aqui um momento de bloqueio do género que não impediu-me de lutar pelos meus sonhos, mas é mentira, porque os meus pais apoiaram muito, e eu acho que quando for mãe... Só paralelo, foi sim. E acho que quando for mãe também vou aconselhar os meus filhos para tirarem um curso que seja mais seguro, sem que isso os obrigue a pôr de lado qualquer paixão que tenham, porque a verdade é que o conhecimento não ocupa lugar, e hoje em dia eu estudo literatura e outras áreas de que gosto, como a rádio, depois de ter acabado o curso, depois de ser advogada, e portanto acho que há tempo para tudo. E depois foste para a advogada e gostaste do curso? Antes disso, publiquei o segundo livro. Certo. O livro chama-se Madalena e é uma homenagem isso é para a minha irmã, para a minha filha. Talvez ainda não. Ela tem quê? 14? Não, a Madalena é mais pequenina, a Maria que é mais velha. Exato. Pronto, para a Madalena daqui a uns 10 anos. Exato. Para a Maria daqui a 2. Para a Maria daqui a 2. O Madalena eu publiquei aos 17 anos, e é uma homenagem ao meu pai. Não porque o meu pai se chamava Madalena, não é? Mas porque eu sou Maria Francisca, a minha irmã é Carolina Miguel, e os meus pais, se tivessem outra filha, iam chamar-lhe Madalena. Eu escrevi o livro entre os 16 e os 17 anos, depois de perder o meu pai. O meu pai faleceu num acidente de viação, quando eu tinha 16 anos, pronto. E não sei quantos dias depois do meu pai morrer, mas acho que poucos, tipo 10 dias depois, eu percebi que a minha única forma de sobreviver, sendo o menos dramática possível, era escrever sobre aquilo que eu e a minha família estávamos a passar, e logo na altura, eu sei que isto agora em retrospectiva pode parecer demasiado objetivo para quem está a passar por luto, mas cada um lida com ele como pode, e logo na altura eu percebi que eu precisava de ter algum tempo da minha vida, acho que foram quase 2 anos, em que uma das coisas que eu fizesse fosse falar sobre o meu pai em público. Era uma coisa importante para mim, porque eu vivia, ainda hoje em dia por vezes penso nisso, vivo muito assombrada com a ideia de que quando alguém morre essa pessoa desaparece e é esquecida, porque acho isso tremendamente injusto, principalmente quando são pessoas boas e que fizeram coisas boas, não é? E portanto eu comecei a escrever o livro, e esse livro, ao contrário do primeiro, eu queria que fosse publicado, e a primeira coisa que eu fiz quando acabei de escrever o livro e quando recebi o ok da editora foi: eu vou mandar uma espécie de um press release para todas as escolas onde eu já fui, vou dizer a essas escolas para falarem com outras escolas, porque eu quero percorrer o país a apresentar o Madalena, que é um livro que eu escrevi, que eu gosto, que fala sobre um tema importante, que é sobre a família, fala sobre o luto e fala sobre o meu pai. E, portanto, eu fiz mais 100 e tal escolas, e eu tenho a certeza, a maior parte dos miúdos provavelmente já não se lembram, mas muitos lembram-se quem é que foi o Rui Miguel Gama Ferreira, que foi o meu pai, e isso para mim é de um orgulho enorme, e fez parte da minha jornada,
E acho que é muito importante. Olha, agora estou aqui a ouvir-me e estou a achar que fiz coisas boas na vida. E voltaste a falar do teu pai, que é o que tu queres também honrar. Sim. É muito duro, não é? Nessas idades, é em qualquer idade, não é? Mas assim, não tão nova e ele tão apoiante a dar caldos aos miúdos. Sim. Tinha uma relação também de te motivar e de te, não é? Tipo, vai, mais do que a tua mãe, como explicaste. Sim, acima de tudo, ninguém está preparado para perder alguém de quem gosta muito. E um pai, o meu pai morreu, tinha 45 anos, foi muito novo e foi uma coisa... Tinha a minha idade. Sim, e foi uma coisa repentina, não é? E eu tive a sorte e ao longo da vida, nestes últimos anos principalmente, em que fiz amigos novos, porque fui para a faculdade e tudo mais, eu apercebi-me do privilégio que foi ter vivido 16 anos com um pai presente, porque eu tenho amigos que ainda hoje em dia têm pai, que não têm uma boa relação com eles, ou que os pais não querem tanto saber deles, e isso é uma porcaria, mas é a vida e nem todas as famílias são estruturadas e boas. E eu durante 16 anos tive a sorte de viver com um pai maravilhoso. A minha mãe e o meu pai ainda se beijavam com a língua como se se conhecessem, como se tivessem conhecido há 2 dias. Um casal muito amigo. É a imagem maior que eu tenho da minha família é do meu pai estar a cozinhar, porque a minha mãe sempre foi um desastre em tarefas domésticas. Hoje em dia, pronto, já sabe fazer algumas coisas. Passado alguns anos de eu e a minha irmã comermos arroz queimado depois do meu pai morrer, a imagem que eu tenho é o meu pai a cozinhar e a minha mãe a fazer as atas, porque o meu pai odiava fazer essas coisas de professor, tipo atas de reuniões de conselhos. Ele é professor de educação física, não é? Mas de vez em quando tinha, tinha de fazer as atas das reuniões de final de período e não sei o quê. Então a imagem que eu tenho é o meu pai a cozinhar e a minha mãe a fazer ata pelo meu pai. E de eles darem beijos e de serem muito apaixonados e de eu, a minha mãe e eles os dois éramos mesmo uma equipa. Pai, sempre, a minha vida toda eu nunca tive aquela coisa da adolescência de ter vergonha que o pai fosse deixar à porta da escola e dar um beijo. Tipo, eu tinha imenso orgulho no meu pai. O meu pai era giríssimo, era um homem muito, muito bonito. A minha irmã teve sorte, saiu mais a ele. Era um homem muito, muito bonito e eu sempre fui muito apaixonada pelos meus pais, pelos dois. A minha mãe também espetacular, linda de morrer, levou-nos a mim e à minha irmã até onde nós estamos hoje em dia, depois do meu pai ter falecido. Deve ser muito duro também. Estava a pensar, uma mulher sozinha, passar por tudo isso com 2 filhas em plena adolescência. Nós temos muita sorte, pronto, eu acho que nós temos muita sorte no geral, não é? Perder o pai é uma porcaria e não há, e aquela coisa às vezes as pessoas dizem que vais encontrar um sentido, não encontro sentido nenhum, e os anos passam, continuo sem encontrar sentido nenhum. Acho que a minha vida estava ótima, se calhar com menos uma aprendizagem, com outra de outro género, se o meu pai estivesse aqui. Mas a verdade é que dentro do azar de perder um pai, nós tivemos muita sorte, porque eu e a minha irmã, porque temos uma outra, temos uma mãe espetacular, temos avós maternos maravilhosos, amos perfeitos, tipo coisas mais queridas do mundo. Temos tios, a minha mãe e o meu pai tinham, e a minha mãe mantém, um núcleo muito duro de amigos que são família para nós. E eu lembro-me, o meu pai faleceu e sei lá, nos primeiros 3 meses eu já não aguentava comer porque era a amiga Sara que ia lá, depois ia a Aida, depois ia a não sei quantos, depois ia tudo a entregar comida porque sabiam que a minha mãe não sabia cozinhar muito bem. E de um amor, de um cuidado, pronto, e nunca nos sentimos sozinhas, apesar deste processo do luto ser obviamente solitário, e cada uma de nós a viver na mesma casa também há de ter feito o luto sozinha. Eu fiz e sei que elas também fizeram, mas no final do dia, tendo obviamente de conviver para o resto da vida com a dor e com as saudades, isto foi uma lição, isto está a ser uma lição muito bonita para mim, porque às vezes as pessoas não fazem por mal, mas às vezes as pessoas perguntam à minha mãe, por exemplo, então não vais ter um namorado, não arranjas um namorado, e a mim também me perguntam, tipo, eu também não arranjo um namorado. E as primeiras vezes que as pessoas disseram isso eu fiquei muito ofendida, honestamente. Lembro-me de um amigo meu que me perguntou, passado, sei lá, 3 anos, meu pai tem morrido, tua mãe não arranjei um tio, não sei o quê. E eu fiquei muito, muito magoada mesmo, porque levei... Que é a memória do teu pai. Sim, levei aquilo a mal. É tipo uma traição ao teu pai. Sim. E depois acabei por falar sobre isso com a minha mãe,
E hoje em dia, o meu pai morreu em 2014, portanto já passaram alguns anos, e a história de amor do meu pai e da minha mãe, para mim é o sonho, é aquilo que eu quero, porque a minha mãe diz muitas vezes que se algum dia ela encontrar alguém, espero que ela seja muito feliz, obviamente, mas eu acho honestamente que a minha mãe não precisa. A minha mãe diz que sente o meu pai muito presente na vida dela, com ela, e diz muitas vezes, pronto, que amores como o deles passa o céu e a terra e vivem para o resto da vida. E eu própria também me sinto envolvida nesse amor e vivo muito nessa certeza de que nós continuamos a ser 4. E guio não todas as decisões, que faço algumas coisas que meu pai não ia gostar, mas a maioria delas penso o que é que meu pai gostaria, mesmo todas as coisas mais arriscadas de que vamos falar, de despedir-me e de querer ser escritora a tempo inteiro e tudo mais. Isso tudo são coisas que para muitas pessoas que me veem e que me rodeiam acham assim meio loucas ou tolas até. Para mim isto está completamente validado pela pessoa mais importante da minha vida, e o meu pai acreditava em mim que eu ia ser tipo muito, muito boa naquilo que eu fizesse, ia ter uma ótima família, isso é o mais importante, por isso eu sigo com a coragem e com o empurrão que ele me vai dando. E esse foi o Madalena? Sim. E agora um terceiro? Agora, quer dizer, há um ano? Não, foi agora. Depois fui para a faculdade, certo, para Direito. Exato. Como é que foi essa experiência? Correu bem o curso? Correu. Sim, o curso correu muito bem. Porque tu eras marrona. Sim. eu sempre gostei de estudar e gosto de aprender, e eu não me arrependo nada de ter tirado o curso, porque deu muitas ferramentas, deu-me alguns dos meus melhores amigos hoje em dia, e depois a Ordem dos Advogados deu-me o meu namorado, portanto conhecemos nas aulas da Ordem, e por isso não me arrependo nada. Mas efetivamente eu depois de acabar a faculdade entrei logo no escritório de advogados, muito bom, onde fui muito bem tratada e gostei muito de trabalhar lá. Tenho sempre que referir isto porque senão parece que me despedi chateada, mas não me despedi nada chateada. Gostei muito de lá trabalhar, no sentido que gostei muito de trabalhar com as pessoas, e há determinadas coisas que fazemos quando somos, dependendo sempre do lado onde estamos, mas às vezes quando somos advogados fazemos coisas que realmente sabemos que têm um impacto positivo na vida dos outros, e eu gosto muito dessa parte, mas isso representa uma parte pequena daquilo que é ser advogado, não é? Eu sei, tenho um marido em casa. Pois. E portanto... Depois o resto é prazos e chatices e burocracia e... Sim, e não é compatível com a vida que eu quero levar e com a escrita. Eu trabalhava muitas horas, como a maioria das pessoas, acredito, e dos advogados sei, e eu não conseguia chegar a casa depois de trabalhar 8, 9 horas, 10 horas, 11 horas em frente ao computador e sentar-me outra vez em frente ao computador para escrever. E eu fiz a Ordem porque... Até porque depois não tinhas, quer dizer, onde é que ias buscar? Uma pessoa precisa de ver coisas, sim, sentir. É isso. Não dá para sentir. Exato, já escreveram muitas séries sobre advogados. Exato, já está esgotado o tema. Já está esgotado o tema. Pronto, e então eu fiz a Ordem porque queria ter a certeza de que se fosse preciso, e se algum dia for preciso, eu tenho essa ferramenta, essa base. Mas o ano passado, em julho, depois de ter passado no exame, decidi sair, e a partir daí tenho estado a lutar pelos meus sonhos, tanto na escrita como na área da comunicação. Mas isso é super difícil, não é? Porque poucas pessoas em Portugal vivem da sua escrita, não é? Sim, tens o que? O José Rodrigues dos Santos, mesmo assim, faz televisão, mas podia, se quisesse, viver dos livros. Não sei se há assim tantos que possam viver dos livros. Diria que há 15. 10, 15, talvez. A minha tia Rita Ferro? Que eu gosto. Há um livro dela que eu adoro, que é Os Pássaros Cantam em Grego. Sim. Gosto muito desse livro. É muito difícil e eu tenho noção disso, e a minha... Mas normalmente escrevem para revistas ou jornais ou não sei o quê para compensar. Sim. Os livros. E no meu caso eu trabalho como em part-time para uma agência, dou explicações de português a estrangeiros que vivem em Portugal. Pois é, isso é que tens que estar a compensar. Sim. Mas um dia haverá um escritor que seja só escritor. Sim, acho que sim. E eu vou trabalhar para isso. Eu escrevo muito e quando escrevo, nunca escrevo a pensar se as pessoas vão gostar de ler e por causa disso vão querer comprar os meus livros ou não. Estás a escrever para ti?
escrevo para mim. Escrevo para mim, mas depois publico se eu achar que tem relevância para os outros. Sim. São dois momentos diferentes do processo, não é? Porque eu escrevo para mim porque preciso e porque escrever naquele processo, é não é? parte de quem eu sou, mas eu sei que há muitas coisas que escrevo que não interessam a absolutamente ninguém e para além disso há outras coisas que escrevo que prefiro que fiquem na minha intimidade até ganharem alguma distância do momento em que eu os precisei de escrever, não é? Porque a escrita é uma arte que nos expõe muito. Por mais que eu escreva histórias em que, em vez de se chamar Francisca, se chame Joana, em vez de ser em Lisboa, seja no Porto, há sempre um bocadinho de mim naquilo que eu faço. E a ideia que eu tenho, que é correta, feliz ou infelizmente, que há muitas pessoas a lerem, isso significa que há muitas pessoas a saberem aquilo porque eu passo e as coisas que eu sinto e as minhas inseguranças, os meus medos, os meus desejos e, portanto, há determinadas coisas que eu escrevo hoje e que vou publicar daqui a 1 ano e meio quando o conhecimento dos outros não tiver qualquer influência negativa ou positiva em mim, ou seja, não me posso engrandecer por as pessoas apoiarem determinada forma de estar ou determinada situação, mas também não posso deixar ir abaixo e por isso mais vale primeiro escrever, depois respirar, deixar o tempo passar e depois mostrar aos outros. Como é que é o processo criativo? Tu acho que perguntam isto a todos os escritores, não é? Se és, porque, por exemplo, a minha tia Rita tem um horário fixo de escrita, das 9 às não sei quantas. Eu sei que é de manhãzinha, ela até acho que é às 6 da manhã ou às 7 da manhã. Eu também tenho horário. Vou conjugando. Normalmente aquilo que eu faço é eu ao domingo ou à segunda-feira de manhã preparo a minha semana com todos os compromissos que implicam remuneração. Exato. E depois de os organizar de forma a que sejam todos ou de manhã ou de tarde, dedico normalmente 4 horas por dia em que estou em frente ao computador ou que vou para o jardim e levo um caderno para escrever ou para ler. Escreves à mão? Escrevo muitas vezes à mão e depois passo a computador e normalmente aproveito quando passo para o computador para melhorar, ou seja, em papel está a ideia bruta, em bruto, depois no computador está a ideia menos em bruto. Certo, mais filtrada. Sim. Mas tenho um horário e obrigo-me a ler, às vezes não me apetece, às vezes apetece-me ver uma série na Netflix e também vejo, mas sei que é muito importante ler para se escrever cada vez melhor e para contactar com outras realidades e para ver o que é que já foi feito e portanto também tenho um horário para ler e depois tenho um horário para escrever e depois tenho um horário que é o mais alargado para viver. Porque eu sou muito isso nova. É a recolha de dados na tua profissão, para um escritor. Viver é a recolha de dados. Eu sou muito nova e tenho muito essa. Eu esqueço muitas vezes disso porque eu queria estar num sítio diferente de onde estou hoje. Queria estar onde? Não, queria sempre estar. Agora estás bem aqui na caravana. Sim, não é? sim. Não, agora eu estou ótima aqui, mas como eu desde pequena que sonhei ser escritora, quando eu tinha 5 anos eu achava que aos 25 tinha publicado 20 livros, não é? Porque quando somos jovens os 25 anos parecem uma idade muito mais adulta e muito mais distante. Mas não sei se há muita gente a publicar 3 livros com 25 anos, mas pronto. Também não sei e faço um esforço para não comparar com os outros, tanto para o bem como para o mal, mas eu também faço um esforço, por outro lado, para me recordar da minha idade, tanto ainda tenho muito tempo, como no já passaram 25 anos e por isso quero viver, quero fazer coisas que me apaixonem e quero ir trilhando o meu caminho sempre com calma, sem... Às vezes quando estamos na área da comunicação, eu já trabalhei em agência, estive a estagiar numa rádio, na Mega Hits, e tenho alguns projetos para o próximo ano, de escrita mais para televisão, para séries e etc. Estou agora a entrar no meio. E às vezes quando se está de fora e se quer entrar... temos muita vontade, não é? E às vezes a vontade em excesso, a pressa, podem prejudicar depois o caminho, não é? Porque as coisas ficam para sempre. E por isso também faço um esforço nesse sentido de ter calma e de acreditar que as coisas vão acontecer com o tempo à medida que eu também for trabalhando para elas. E
E isso também é uma coisa difícil quando se abandona uma carreira de advocacia certa, com um ordenado bom para o standard português e jovem, para uma coisa freelancer com dinheiro a cair daqui, dali, de vez em quando, nem sempre no prazo certo, dependendo do número de livros que se vende e das trends no TikTok e no Instagram, de quais é que são as escritoras que agora toda a gente quer ler, e isso é tudo um processo de calma e de paciência e de amor, acima de tudo, por escrever, porque realmente só pode mesmo ser isso a mover a escrita. Exato. Tu quando começas a escrever um livro, tens uma história na cabeça, tu imagina, tens um sítio onde apontas várias histórias, como é que surge, como é que nasce uma história? Agora, este último livro, o livro que publiquei este ano, que se chama A Profeta, e é que eu estou a ler. Estás? Mas não consegui acabar, queria tanto, queria vir para um episódio de Caravana a dizer, li o livro todo. Não consegui. Mas acabas de ler. Desculpa, esta fase é muito complicada. Não tem mal nenhum, mas pronto, é um livro sobre... Mas é o que está na minha mesa de cabeceira, só para te dizer. Olha, fico muito orgulhosa. É verdade. É um livro de ficção sobre uma mulher que cria uma religião, e a ideia... Estou na parte do bar. Ok. Estou logo no início. Ok. E a ideia com o livro era fazer com que as pessoas refletissem, sem qualquer tipo de autoridade moral da minha parte, porque eu não sei nada, tenho 25 anos, mas o objetivo era que as pessoas pensassem que nem todos acreditamos nas mesmas coisas, e a maior parte de nós acredita na mesma coisa, porque está enraizado e faz parte da cultura, mas a verdade é que existem determinados momentos na vida e determinadas situações que eu acho e que eu sinto que, se me acontecessem a mim, justificariam que eu perdesse a minha fé. E quando nós não temos fé, nós estamos mais suscetíveis a acreditar nos outros. Sei lá, se eu não acreditar em nada e tu me disseres atira-te da ponte, vais ser muito feliz de te atirares da ponte, se calhar eu atiro-me, porque não conheço outra realidade e porque acredito em ti, porque preciso que alguém me ajude. Como o senhor te pediu o código do cartão do teu pai. Exatamente. Tu acreditaste e deste. Exatamente. E no fundo a história é sobre a Mariana, que é uma mulher de 34 anos, que não é muito boa da cabeça, faço já o repto e o aviso, e que faz com que um determinado número de pessoas a siga e faça a justiça pelas próprias mãos. Esta história, por exemplo, já não me recordo quando é que ela me apareceu na cabeça, mas eu sabia como é que queria que ela acabasse. E comecei a escrevê-la, e depois, quase no meio, percebi que a ideia estava muito melhor do que o produto, que às vezes acontece, não é? Porque eu acho que as minhas ideias fossem escritas por um escritor mais velho, por exemplo, eu às vezes tenho ideias de livros que eu acho que daria um ótimo livro, mas depois eu também consigo ter a percepção de que eu ainda não tenho maturidade para o escrever. Se eu esperar daqui a 20 anos, eu vou escrever um livro sobre um tema que eu decidi hoje, mas se eu o publicasse agora, ia ser 1000 vezes pior do que daqui a 20 anos. É preciso alguma maturidade. Porque há temas que o exigem, pronto, e eu escrevi A Profeta, na altura, quando acabei de o escrever, enviei para algumas editoras, eu queria dar o salto para uma editora grande, ninguém me respondeu, só que foi aí, e às vezes eu tenho esta coisa que eu acho que vem da minha mãe, que a minha mãe é muito, vai à luta e dizem que não, e ela não, sim, e é até assim. Eu comecei a disparar, fiz uma espécie de uma lista na minha cabeça de quem é que eu conheço que me pode ajudar. Eu não quero nenhum favor, eu quero só que uma editora abra, leia, porque eu hoje em dia tenho muito mais essa percepção. As editoras recebem centenas de manuscritos por dia. Sim. Porque toda a gente tem o direito de escrever um livro e de o querer ver publicado, e portanto eles não têm, a forma que eles têm de fazer uma espécie de uma filtragem é perguntarem, provavelmente aos escritores que já lá estão, conhecem alguma destas pessoas, abrem, leem as primeiras 10 páginas, fecham, e tem muita coisa para fazer, e eu não sei a sua, porque realmente é um mercado muito pequeno, não há assim tanta gente a ler em Portugal, e portanto é difícil entrar. E então, na altura, eu lembrei-me que conhecia mais ou menos, assim, mais para o menos do que para o mais, o João Tordo, que é um dos grandes escritores contemporâneos portugueses, porque quando andava no 8º ou no 9º ano, já não sei, ganhei um concurso nacional de escrita e foi ele que me entregou o prémio, e depois voltei a ganhar
passado 2 anos e ele voltou a ser parte do júri. E então mandei-lhe, sei lá, 27 mensagens no Facebook a dizer: olá João, gostava muito de conversar contigo, diz-me alguma coisa, não. Pronto, e depois ele acabou por responder, combinámos encontrar-nos e eu disse-lhe: queria falar contigo sobre um livro. E ele, amoroso, muito querido e de uma generosidade que eu não sei se encontra muitas vezes na vida, acudiu-me, encontrou-se comigo no Jardim da Estrela e eu com a lata... Não, foi no das Amoreiras. Não, ele é que escolheu o sítio. Se eu tivesse sido eu a escolher, tinha escolhido lá. E eu com a lata que alguns dizem que me caracteriza, levei o meu livro impresso num dossiê. Pronto, e entreguei-lhe o livro. Ele disse que não podia fazer nada, não é? Porque ele não trabalha na editora. Ele disse só que ia ler, porque eu não lhe pedi para ele mandar para a editora. Eu pedi-lhe para ele me dizer se achava que o livro tinha potencial, porque ele é um escritor que eu admiro muito, já li toda a bibliografia dele e, portanto, eu queria que alguém que não fosse a minha mãe ou o meu namorado me dissesse: olha, isto tem potencial, não quer dizer que vá vender muito ou que vá vender pouco, quer dizer que é uma história que alguém pode querer ler. Pronto, e passados 2 ou 3 dias de eu lhe entregar o livro, ele ligou-me a perguntar se podia mandar o livro para a Penguin. Eu fiquei histérica, louca, muito, muito feliz e sem garantias nenhumas. Depois a Penguin analisou o livro, quiseram publicá-lo, mas pediram-me para eu dar uma volta muito grande ao livro, que eu dei com toda a humildade, porque eu sou muito jovem, sou inexperiente. O livro certamente agora é muito melhor do que era quando eu o enviei em outubro do ano passado. E foi editado este ano, está a vender em todas as livrarias do país. Também voltei a dar palestras, fiz mais um TEDx e pronto, e sou muito feliz a escrever, mesmo muito. E como é que chegaste a esta Mariana? Esta Mariana é uma mistura entre algumas 2 ou 3 mulheres com quem já me cruzei na vida, e que eu acho que estavam mais perdidas e que estavam mais suscetíveis, e o corpo em si dela acho que é muito parecido com o meu e só o percebi. Tu pensas em tudo na personagem, ela tem tipo cara, corpo, tamanho, altura. Sim, todas têm e algumas É muito engraçado isso porque, por exemplo, isso é o que às vezes estraga nos filmes, porque nós fazemos a nossa ideia e acontece muito, tipo, e de repente vem aquela atriz, tipo, para mim nunca era aquela atriz, não tem nada a ver com a pessoa que eu tinha imaginado, estás a ver? É verdade. Porque é muito pessoal, não é? Ainda que tu digas, é loira, é alta, é não sei o quê, tu fazes a personagem na tua cabeça dos livros. O desenho em si, depois mesmo que eu escrevo-a, mas depois... é a minha interpretação, não é? Sim, depois eu ponho e às vezes não bate, não é? Então nos filmes nota-se imenso isso. Pois é, eu não me tinha apercebido que tinha descrito a Mariana parecida como eu sou fisicamente, e há uns tempos abri um Q&A no Instagram sobre a dizer que podiam para fazerem perguntas sobre o livro, e várias pessoas perguntaram o que é que tens da Mariana, e eu estava a folhear e de repente encontrei na página 12 uma descrição física dela, era tem a pele morena, tem o cabelo castanho, olhos castanhos, sobrancelhas carregadas, nariz igual ao da mãe, curvas, não sei o que, eu tipo, sou eu. E não me tinha apercebido enquanto tinha escrito, mas acho que a Mariana é um conjunto, não tem muito pouco a ver comigo e representa... Até porque é louca, não é? Sim, é até louca. Acho que talvez, não possa negar que... Agora já estou super curiosa para avançar páginas. Sim, é isso. Acho que é, assim, acho que é um... Estou orgulhosa deste livro, e é muito gratificante agora, porque a editora onde estava anteriormente era muito mais pequena e eu não via os meus livros em todas as livrarias, e agora é mesmo... Pois, e como é que é isso? Chegar e vais tipo às FNACs, às coisas, não sei o quê, à Bertrand, não sei o quê. Sempre que eu vou... Eu também punha o meu à frente sempre. eu não ponho, tenho vergonha que alguém veja, mas ainda no outro dia liguei ao meu namorado e dizer-me, ele chama-se Miguel, disse: Miguel, tira isso do Instagram, porque ele foi uma Bertrand. E estavam tipo 10 exemplares do livro da Dulce Garcia, que faz publicidade, Olho de Rua, que é um livro maravilhoso, ela também estava publicada na Penguin,
E o Miguel agarrou nos 10 exemplares dela, meteu atrás dos meus e meteu os meus à frente e pôs no Instagram. E eu disse, Miguel, tens de tirar isso, porque as pessoas ainda acham que nós andamos... Que vergonha. Não, mas isso acontece e as famílias fazem isso também. Fizeram com os meus okay. de maternidade, não sei o quê. É o orgulho. Sim, não é por mal. E é uma alegria muito grande. Eu tenho que me controlar para sempre que vou a um centro comercial ou a uma livraria não ir procurar o meu livro, porque eu tenho sempre vontade de ver se está lá, não é? Mas acho que também é preciso ter calma e... Sim, e como é que tem sido recebido? O que é que tu vês, assim, estando nesse lado? Eu acho que há muitas pessoas que estão a gostar do livro, eu fico muito contente. Há outras que não estão a gostar tanto. Primeiro, o tema em si é um bocadinho suscetível de ser criticado e não gostado, porque apesar de eu não o ter escrito com esse intuito, há algumas pessoas que o interpretam como uma crítica ao cristianismo, ao catolicismo. Não era esse o objetivo, ou seja, eu não sou ateia, não estou vai de retro satanás, nem de perto nem de longe, mas nem todos os leitores têm a amabilidade ou a sensibilidade de distanciar a obra ficcional de quem a escreve e, portanto, de vez em quando uma outra mensagem menos simpática sobre o tema, sim, mas com toda a tranquilidade estou a fazer o meu caminho e pronto, e não se pode agradar a todos. Isso é ótimo, que se as pessoas já estão a comentar livros na internet já acham um passo espetacular. Sim, não, e há uma comunidade muito grande de chamam-se book influencers no Instagram. Eu não estava tão a par quanto estou agora, porque agora identificam-me porque falam do meu livro e tudo mais, que eu acho espetacular e uma reviravolta muito grande no mercado literário em Portugal, porque são miúdas dos 14 aos 30 e tal anos que fazem até danças com o livro, a fazer assim, e depois apontam para aqui, tem 4 de 5 estrelas, depois aqui explica o tema. Ainda que eu não seja muito tecnológica nesse sentido. Não, mas é muito bom, quer dizer, para influenciar as pessoas a ler, ótimo, não é? É ótimo, não se pode estar sempre com o discurso, não lemos, mas também não fazemos nada. Sim, e ao menos haja alguém que faça. Não, e é importante que Portugal ultrapasse esta velha máxima de que ler é uma coisa erudita, intelectual. Não é. Ler é uma forma de passar tempo como outra qualquer. E isto não tira mérito a quem escreve, nem a mim, nem aos outros, obviamente, nem a quem lê. Só que esta nuvem que se criou à volta de os que leem, os que escrevem, é um exagero, não é? Por exemplo, eu sou uma pessoa perfeitamente normal, sou divertida, tranquila, não sou nenhum gênio, estou longíssimo de ser um gênio, e adoro ler e adoro escrever. E, portanto, qualquer um pode ler, há livros para toda a gente, há muitas pessoas novas a entrarem no mercado, boas, com qualidade. O mercado continua a ser muito mais difícil para as mulheres. Nota-se. Nota-se muito. Não sabia. Das 15 pessoas que há pouco referimos, por alto, que têm uma carreira sólida e que podem não fazer outra coisa para além da escrita em Portugal, eu diria que se calhar 2 são mulheres. Estou chocada. Até achei que haveria mais mulheres a escrever, não sei mesmo a nível de prémios, quase nunca, é raro ganhar uma mulher. Isso acredito. É muito, muito raro. E pronto, e por isso nós ouvintes da caravana, passageiros, aqui somos passageiros da caravana, temos de fazer um esforço temos de procurar os autores portugueses e apoiar, porque é importante, não é? Porque se cada um de nós está a fazer o seu caminho, a seguir o seu sonho, está a contribuir com o melhor que tem, acredito eu, para os outros poderem passar um bom bocado. Só que se os leitores continuarem a preferir ler sempre autores estrangeiros ou ler sempre mais homens do que mulheres, fica mais difícil. Mas sim, pronto. Eu acho que hoje em dia que é tudo online, telefones, séries por todo o lado, mas há ali uma coisa especial quando uma pessoa lê um livro e quando uma pessoa está dentro do livro, aqueles livros que nos agarram mesmo, não há sensação igual, eu acho, em nenhuma arte. Não sei, não posso estar, mas pelo menos é o que eu sinto. Quando eu estou tipo enfiada na história do livro, no fundo a fazer a personagem à minha maneira, pegar no que o escritor fez, mas a dar a minha interpretação e a tomá-la como minha, não é? Acho que não há sensação como essa, nem a televisão, nem o cinema, nem o teatro. Talvez o teatro consiga um bocadinho isso, mas acho que nos livros não há
Não, eu concordo. Eu sou muito feliz a ler e eu já encontro muitas respostas para a forma como eu quero viver, o que é que eu quero fazer, quem é que eu quero ser, o que é que eu quero deixar nos livros que leio. E permite-me viver outras realidades e dá-nos mundo. E isso é muito importante porque, por mais que hoje em dia, com as redes sociais, com as notícias globais, com tudo ao minuto, nós possamos estar em qualquer lado, é sempre o estar em qualquer lado muito supérfluo, muito rápido. Os livros permitem-nos estar mesmo na China, onde quer que seja, porque são coisas demoradas, que se aprofundam, que nos entram, que fazem parte de nós, e isso não acontece com as coisas imediatas da vida. Os livros têm essa mais-valia. Tão giro. Sei que me trouxeste alguma coisa que está aí escondidinha. Estou curiosa. Vais aparecer dali um bocadinho. Tão querida. Eu trouxe uma coisa para mostrar, porque acho que não queres ficar com isto, diria eu. Não, os livros são uma coisa muito pessoal, o livro eu trouxe, posso mostrar, que é o José Saramago, As Intermitências da Morte. Não é o livro? Não é o meu, não é o meu, porque eu achei que ficava assim uma publicidade muito evidente, não quis trazer. Mas pronto, mas podias, sabes que é o que as pessoas aproveitam para fazer, não é? Sim, mas pronto, se tiverem gostado e tiverem curiosidade, podem encontrar nas livrarias. Ainda está à venda? Sim, está à venda em todas as livrarias do país. Repete só o nome, que é para as pessoas... Chama-se A Profeta. E a capa é muito gira. Obrigada. Mas o que eu trouxe, eu trouxe o livro, mas foi para guardar. Pois, não estava a perceber, mas o livro é só sim, à parte. O que eu trouxe foi esta fotografia. É para aqui que aponto? Sim. Esta fotografia podes ver, é da minha mãe e do meu pai na faculdade. O meu pai pediu em casamento à minha mãe no átrio do Instituto Politécnico de Leiria, acho que não estou enganada, na Escola Superior de Letras de qualquer coisa de Leiria. Sim. E eu tenho esta fotografia em minha casa porque eu tenho uma relação muito feliz, hoje em dia à distância. Eu estou a viver entre Lisboa e Londres porque o meu namorado foi para lá trabalhar. Voltei ontem de Londres às 4h da manhã, porque o voo atrasou, como sempre. Porque vieste de propósito para a caravana, não é? Vim de propósito para a caravana. E acho que quando temos 25 anos, ter uma relação é o início de construir uma vida. Estou a construir uma vida a dois, uma vida que eu espero que seja a 3, a 4, a 5, a 6, porque sou muito apaixonada pelo meu namorado. E agora, por exemplo, com a questão da distância, levantam-se um conjunto de desafios e com a vida a acontecer, às vezes é um bocadinho mais difícil recentrarmos e pensarmos no que é importante para nós. O que é mais importante para mim é ser muito feliz e ter uma família e poder perpetuar a história que o meu pai e a minha mãe criaram para mim e para a minha irmã, e que os meus filhos se sintam sempre tão confortáveis e tão felizes em casa como eu me senti. E eu tenho esta fotografia perto à nossa vista, à minha e à do Miguel. Eu acho que ela às vezes finge que não está a reparar, mas eu mostro. Para nós... Nunca se esquecerem. Para eu nunca me esquecer de que o mais importante é, por mais voltas que a vida dê e por mais esforço que implique, porque as relações implicam esforços, eu acredito que passado não sei quantos anos de casamento impliquem outro género de esforços. Agora implicam uns, daqui a uns anos implicarão outros, mas o mais importante no final do dia e aquilo que nós queremos construir é um lar, e esse lar tem de ser a 4 mãos. E por isso fica aqui o pai e a mãe a abençoarem o futuro. Muito obrigada. Presente. Acho que é uma mensagem ótima. Obrigada. Adorei ter-te cá também. Muitas felicidades. A ver se isto aqui vai ser o quê? É um livro por ano? Como é que é? Espero que seja um livro por ano. Vamos ver. Sei como é que uma pessoa está 1 ano a escrever um livro. E podes, por exemplo, imagina, de repente estás a escrever há imenso tempo e de repente afinal já não gostas e abandonas? Sim, eu neste momento tenho 2 livros em simultâneo. No lixo, que escrevi as primeiras 60 páginas e depois percebi que não, talvez um dia mais tarde volte a eles, mas agora não faz sentido. É mesmo estranho o processo criativo, não é? É difícil. É difícil. Às vezes é assim, tipo, pode tanto ser um rasgo e que está lá, como depois uma pessoa pode andar ali não sei quanto tempo. Eu enquadro mais no segundo grupo porque eu desconfio muito do que me sai logo.
Eu acho que percebo que os outros às vezes apelidem as pessoas que trabalham nas artes como talentosas e tudo mais, mas para mim é 200% de trabalho, é o ter lido muito, é o continuar a ler muito, é o escrever todos os dias. Às vezes não tenho nada para escrever a lista de compras em poema, porque é importante praticar e trabalhar. E quando me sai assim uma coisa muito imediata, eu desconfio. Às vezes parece um rasgo de genialidade, mas é só para mim, porque às vezes não é nada de especial e está tudo bem, e é preciso fazer esse distanciamento. Fazes aquele período de luto e quando voltas, se calhar não. Sim, Não é bem por aí. acontece. Olha, muito obrigada, adorei ter-te cá. Obrigada. Espero que, já sabem, vão comprar o livro todos os anos. E se elas estiverem a ganhar, vão lá pressionar. Então, um novo livro, como é que está a correr? Que isso às vezes é importante. Sim, ajuda. E pronto, muito obrigada por esta viagem, foi ótima, adorei. E boa semana a vocês. Beijinhos.